Graça e paz, pessoal, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Estamos aqui de volta no nosso canal para a gente dar sequência aos nossos estudos bíblicos. Então, desde já, quero agradecer sua presença aqui mais uma vez. Para você que está se dispondo a aprender mais da palavra, aprender mais do Senhor. E o meu desejo é que você cresça cada dia mais na graça, no conhecimento, na profundidade das Escrituras, que esse é um dos focos do nosso canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estudar Gênesis 40, nós vamos observar esse capítulo como um todo, e é o capítulo basicamente onde José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro-chefe, se eu não me engano, do rei, e um capítulo que vai falar muito com a gente, e eu acredito que o Senhor tem uma palavra reservada para nós nesse vídeo. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo que tá uma benção. Bom, eu gostaria que você que está com a Bíblia, ou você que está me ouvindo, se atentasse para a leitura no momento. Nós vamos ler Gênesis 40, que é o foco do nosso estudo hoje. Nós vamos ler do verso 5 até o 8, que diz assim: E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados, ou seja, perturbados, tristes, abatidos. 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje tristes o semblante? Verso 8. Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Bom, esses versículos eles situam muito bem para nós tudo aquilo que introduz muito bem aquilo que acontece nesse capítulo. E aí o que acontece? José já está há um tempo ali estabelecido na prisão com o seu cargo. Convido você a lembrar, a levar sua memória para o nosso vídeo anterior, aonde nós vimos que José, tanto na casa de Potifar quanto na prisão, rapidamente ele recebe um destaque, porque a mão do Senhor estava sobre ele, e ele recebe posições, independente do ambiente que ele estava, ele recebe posições de destaque, de administrador, por conta da sua excelência. Nós falamos um pouco sobre ser excelente independente das circunstâncias, independente do ambiente. Isso foi uma das coisas. Se você não viu o outro vídeo, irmão, vai lá, assiste, usa como seu devocional, usa para você receber uma palavra do Senhor, para você entender melhor o capítulo 39 de Gênesis, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para sua vida. E aí o que acontece? José já estabelecido na prisão, chegam dois oficiais do faraó para ser preso. E aí a gente percebe que nessa chegada deles, com o decorrer do tempo, dos dias, o Senhor começa a movimentar alguma coisa, né? Esse invisível, né? Começa a movimentar as situações para que José pudesse sair da prisão. E aí, para a gente começar, é muito importante a gente entender, para a nossa narrativa, principalmente para os próximos capítulos, quem eram o copeiro e o padeiro. Esses dois cargos diante do rei eram ofícios íntimos do Senhor, íntimos do rei. Não eram pessoas que prestavam um trabalho terceirizado para o império, não eram pessoas que prestavam conta a terceiros e esses terceiros prestavam conta ao rei. Eram pessoas que faziam parte do ciclo íntimo de Faraó, do trabalho íntimo de Faraó.
porque eles eram responsáveis pela comida e pela bebida, ou seja, funções de alto risco, aonde facilmente alguém poderia usar tanto a comida quanto a bebida para dar um golpe no rei, para dar um golpe no faraó. Então, normalmente, quem ocupava esse lugar de copeiro, de padeiro, de cozinheiro-chefe e todas essas questões eram pessoas de muita confiança, pessoas que eram indicadas, pessoas que eram muito boas no que faziam, porque era um cargo de estrita confiança. Então, para eles que estavam naquela posição de prisão, provavelmente o crime que eles cometeram era um crime grave, assim como o suposto crime de José. E aí o que acontece? Esses dois abençoados pelo Senhor, eles oram ambos na mesma noite, e aí eles acordam angustiados, porque ninguém conseguia falar para eles os sonhos que ele tinha. Quais foram os sonhos que eles possuíam? O sonho do copeiro, ele via uma videira com 3 ramos, e o padeiro, ele tinha visto 3 cestos de pães. E aí a gente daqui a pouco vai observar a interpretação deles. E aí o que acontece? Eles estavam angustiados por qual motivo? Qual era o motivo deles estarem com uma certa angústia ali? Porque para civilizações antigas, né, e para alguns meios religiosos até os dias de hoje, o sonho, ele possui uma importância muito forte. Porque antigamente as pessoas tinham uma ideia de que os sonhos, quase todos os sonhos, quando eles aconteciam dessa forma, eles eram um meio de comunicação divina, sobrenatural. Então, para eles, de alguma forma, os espíritos, os deuses, o destino, seja lá como você queira chamar, de alguma maneira estava apontando para eles o futuro, estava tentando dar uma dica do que poderia acontecer, e aí por isso que eles ficavam em extrema angústia. E aí José, como alguém que também estava sofrendo, como alguém que também havia padecido, como alguém que também havia sofrido injustiças e muitas coisas na sua vida, ele se aproxima ali para conversar com eles. E aí eles falam assim, não tem ninguém para interpretar. E aí, o que acontece? José, ele fala, as interpretações não pertencem senão a Deus. Olha só como que é interessante. O modo como Deus trabalha na nossa vida e na vida das pessoas. Muitas vezes, Deus, ele faz a gente viver algumas situações, ou ele permite que pessoas que ainda não confessaram Cristo como Salvador, permite pessoas viverem certas situações que ela não consegue ter nenhuma resposta, ela não consegue ter nenhuma resposta direta ali, para que em determinado momento a única saída que ela tenha seja Deus. E José aqui, nesse momento, ele se torna esse anunciante. A saída que vocês precisam estão no Senhor, está no Senhor. E a gente precisa muitas vezes assumir esse papel na vida das pessoas. Quando a gente nota alguém perdido em determinada situação, a gente precisa lembrar, tanto o povo de Deus quanto as pessoas para fora do mundo, que toda solução, toda saída, toda resposta nós encontramos no Senhor. E aí o que acontece? Como para aquela cultura era algo muito forte essa comunicação de sonho, aqui é até uma porta de entrada para a glorificação de Deus no meio daquele povo, mas também uma forma do Senhor de usar José mais uma vez no meio daquele povo com um certo destaque, como uma forma de mover uma situação. E aí o que Deus faz? Deus usa a consciência de uma cultura para que ele se comunique com aquelas pessoas, a fim de que ele revele a sua majestade, a fim de que ele revele o seu amor, a fim de que ele revele a sua glória. Não é que Deus ele aprovava tudo aquilo que estava na cultura egípcia.
Não era que Deus ele estava indo de acordo com todas aquelas ações, com todas as interpretações dos magos, não, dos sacerdotes da época, não era essa a ideia. Deus, na verdade, ele usava um meio que era comum àquela cultura para ele se revelar. E aí o que ele faz? Ele ressignifica aquele meio, santificando ele, sem absorver o pecado ou a idolatria daquela prática. É meio que Deus ele fazendo uma aparição assim, ó, deixa eu mostrar para vocês como que funciona realmente o sonho, a comunicação sobrenatural através de um sonho. É assim que funciona. Porque nenhum meio de revelação é verdadeiro se não provém do Senhor. E é justamente essa afirmação que José faz, mas com as outras palavras. As interpretações pertencem, se não a Deus, ou seja, ele está falando, ó, as interpretações genuínas, tudo aquilo que vocês precisam, vocês não vão encontrar em outro lugar, vocês vão encontrar no Senhor. E aqui a gente encontra até uma oportunidade, vamos abrir um parênteses aqui no nosso estudo. A gente tem uma oportunidade para falar a respeito sobre sonho como meio de comunicação. Por quê? Eu não sei você, mas eu, até os dias de hoje, tenho testemunhos do Senhor se comunicando comigo, com a minha família. Conheço pessoas que até os dias de hoje sonham e o Senhor fala. Comigo em particular acontece de forma bem pontual. Por exemplo, aqui no mês que nós estamos, que é janeiro, a última vez que eu tive uma experiência muito forte com sonho assim, tem mais de 8 meses. Só que o que eu estou querendo dizer não é sobre a frequência com que isso acontece, mas que é um meio legítimo. A gente encontra inúmeros exemplos na Escritura, aonde o Senhor se comunica com sonhos para pessoas de fora do meio cristão, para pessoas de fora do meio do povo de Deus, para profetas, enfim, irmão, a gente tem alguns bons exemplos na Bíblia, onde Deus usando esse meio como uma forma de comunicação, como uma forma de falar com o seu povo. Só que aí, o que acontece? A gente precisa ter algumas questões para ponderar referente aos sonhos. Primeira delas, sendo bem sincero, né, principalmente para quem é do meio pentecostal, né, principalmente para quem tem mais contato com esse formato de igreja, com essa cultura de igreja que é no qual eu estou inserido hoje, o que a gente tem que ver como uma verdade? A gente não encontra nas listas de dons do Novo Testamento os apóstolos citando o sonho como um dom espiritual. E aí fica aqui, se a gente encontra essa problemática, né, para a experiência, eu falo que é uma problemática porque, como eu disse, a gente tem exemplos de, até hoje, Deus usar sonho para falar com as pessoas. E o sonho não ser citado em nenhuma lista pontual do Novo Testamento como um dom é uma problemática, é um argumento que muitas pessoas podem usar para falar que Deus não fala através dos sonhos. Só que acontece, a gente encontra, como eu disse, na palavra de Deus, exemplos onde o Senhor se revela com um sonho. E aí como que a gente fica à luz desses textos, principalmente do Antigo Testamento, do Senhor falando com o povo através do sonho? Aí que vem a questão. Deus, ele pode, irmãos, seguinte, ele pode usar muitas formas para se comunicar. Muitas formas para se comunicar. Tem formas que elas são genuinamente uma ofensa ao Senhor. Por exemplo, você ir num culto pagão, aonde lá eles estão fazendo sacrifícios e tudo, e você buscar naquele lugar buscar aquele sacrifício de outra religião, uma palavra ou algo do tipo, beira a ofender ao Senhor e você está prestando um culto de idolatria a outro Deus. Ou, por exemplo, você querer buscar um meio de comunicação, de revelação do Senhor, de maneiras pontuais,
para pessoas que não possuem sabedoria do Senhor e que ministram diretamente contra a palavra de Deus. É muito complicado isso. Só que ao mesmo tempo, a gente vê na Bíblia, por exemplo, Deus usar uma mula para falar. Então, ou seja, o meio de comunicação, a gente precisa em primeiro lugar observar. Ele em si já é uma ofensa ao Senhor? Como, por exemplo, um culto pagão, um culto de outra religião que serve a outro Deus? Se sim, é melhor a gente sair dali para a gente não pecar, para a gente não cultuar a outro Deus. Ou a gente usar, por exemplo, objetos que claramente ofendem ao Senhor. Esse tipo de coisa a gente precisa fugir. Só que existem outros meios, como por exemplo, às vezes você olhar para a natureza e naquele momento de contemplação à natureza, você rapidamente sente Deus falando com você ali. Deus, ele comunica algo da sua palavra. E a palavra de Deus, em muitos salmos, comunicam que a natureza, toda a criação comunica a glória do Senhor. Aponta para a glória de Deus. Então, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é se aquele meio ele já é conectado ao pecado ou se ele é um meio legítimo ou neutro. Neutro como, por exemplo, a natureza. A natureza, se você pegar um indígena, ele pode fazer da natureza um deus para ele, idolatrar a natureza, mas a natureza em si não é pecado. Então, observa muito bem o que eu estou falando aqui. Uma coisa é usar um meio de comunicação para ouvir Deus, que ele em si já é um pecado, por exemplo, como um culto pagão. Outra coisa é Deus usar um meio neutro, que ele em si não é pecado para falar com a gente, como, por exemplo, a questão do sonho. Por que eu falo que é um meio neutro de comunicação? Porque tanto demônios, quanto anjos, quanto o Senhor podem usar o sonho para se comunicar com as pessoas. E aí que vem a questão da gente santificar, assim como Deus santificou para o copeiro e para o padeiro, através da vida de José, esse meio neutro. Aí que vem a grande questão. O Novo Testamento não cita sonho como meio de comunicação, mas o Novo Testamento cita dons que podem nos ajudar a interpretar os sonhos para saber se eles estão provendo do Senhor ou provendo de outra natureza. Entre esses sonhos, eu vou citar dois aqui: discernimento do Espírito e sabedoria, que são dons citados na lista aos Coríntios. E além desses dois dons, nós precisamos estar com a palavra do Senhor, com as doutrinas da fé, com os ensinamentos de Jesus Cristo no nosso coração, para eles serem a base do que é o certo e do que é o errado. Para a gente ter a base do que é sábio, do que é tolo. Então, ou seja, intimidade com a palavra de Deus, intimidade com o Espírito Santo, dom de discernimento de espírito, dom de sabedoria, são meios que Deus disponibilizou para a gente interpretar os sonhos. E a gente saber da onde eles estão vindo. Se é um ataque, se é uma comunicação de verdade, se é nada, se você apenas comeu bastante e aí você teve um sonho aleatório de projeções da sua consciência, projeções que são naturais para você. Como, por exemplo, você imaginar que está jogando bola. O que isso comunica? Normalmente não comunica muita coisa. Então, o José aqui no texto que nós lemos, ele dá até a maneira correta de fazer isso. José, em humildade, ele buscou a fonte no Senhor. Hoje a nossa fonte é essa intimidade com o Espírito, mas de uma maneira estendida é também a intimidade com a palavra. E José se demonstrou dependente do Senhor, e a gente precisa fazer isso. Então, para resumir, o sonho, ele pode ser sim um meio de comunicação do Senhor conosco. A grande questão é onde está a fonte da nossa interpretação, que é justamente, nós vamos usar a base bíblica, nós vamos usar os dons do Espírito, nós vamos usar aquilo que a intimidade com o Senhor, que Ele entregou para nós, para a gente se desenvolver. Se a gente usa esses meios, esses recursos para interpretar os sonhos, a gente está fazendo da maneira correta. Mas se a gente colocar essas coisas de lado, tem a tendência, tem a possibilidade do sonho ser uma comunicação carnal nossa, uma comunicação através dos demônios. Então observa que
o sonho ele pode ter mais de uma origem. Quem que vai fazer a gente discernir essas coisas? Os dons espirituais que Deus deixou disponível no Novo Testamento. Então, sonho em si não é um dom, é um meio de comunicação. E aí, os dons do Espírito são as formas que Deus deixou para nós, para a gente interpretar os sonhos. Amém? Muito legal essa lição para a gente usar, principalmente você que faz parte do ministério de oração, de intercessão, para você que gosta dessas coisas. Acredito que ficou algumas lições aqui para nós, mas eu preciso dar sequência aqui no estudo. E aí o que acontece? José, ele interpreta, né, ali os sonhos, né? Por exemplo, o sonho do copeiro, que ele sonhou com a videira de 3 ramos, ele usa essa questão dos 3 ramos para 3 dias, onde aconteceria uma restauração rápida. Já o sonho do padeiro, né, ele fala para o padeiro o seguinte, ó, os 3 cestos de pães representam 3 dias, só que acontece, as aves vêm e comem desse cesto. E aí ele fala que em 3 dias ele sofreria um juízo forte. Só que daquele que permaneceria vivo, que no caso aqui era o copeiro, do copeiro que iria permanecer vivo, ele pede para o copeiro e fala assim, ó, cara, lembra de mim. Quando você estiver lá, quando as coisas estiverem a se acertando, lembra de mim. E aí o que acontece? Aqui José, ele não está manipulando a situação, ele está fazendo um apelo por justiça. Por quê? De certa forma não. Ele, obviamente, ele passara a perna nele, não era para ele estar ali. E aí, o que o José está fazendo? Ele está usando tudo ao seu alcance para sair daquela situação e viver os sonhos do Senhor. E aí ele afirma a sua inocência sendo honesto com o copeiro. Ele não se vitimiza, mas ele apresenta a verdade. Ó, eu não queria fazer isso, foi um mal entendido, aconteceu e eu estou penando aqui. E aí o que acontece? O texto se desenrola, né? E aí o texto vai falar que o copeiro ele vai, né? Ele vai até, ele é restituído à sua posição, só que José, ele é esquecido. O copeiro não lembra de José. E passa uma sensação de ingratidão, né? Dá uma sensação do tipo assim, pô, você viveu tudo do melhor, você recebeu benefícios através da vida de José, e você nem conseguiu se lembrar o que foi que te tirou daí. É essa sensação que passa do copeiro, sabe? Quando você olha o texto assim, não sei você, mas eu particularmente pensei nisso lendo. E aí a gente precisa tomar muito cuidado nisso na nossa vida, sabe? A gente precisa lembrar de algumas coisas, até em questões, por exemplo, de pessoas que fizeram um pouco para você e não fizeram mais. Talvez você esperava que ela fizesse mais para você, ela tinha condição de fazer mais, mas ela não fez mais. Essa sua expectativa não te dá o direito de você ser ingrato com aquela pessoa, porque ela agiu, ela se compadeceu de alguma forma, ela te ajudou. No caso aqui do copeiro, ele se esqueceu completamente de José. E aí, diante dessa situação, eu gostaria de frisar a importância da gente ser grato, da gente cumprir com a nossa palavra, da gente, quando estivermos adiante de situações onde pessoas nos ajudaram, que a gente pelo menos tenha a coragem ou a hombridade de agradecer, de verbalizar para aquela pessoa, oh, você me ajudou muito, eu sou muito grato. Se você não tem condição de fazer na mesma proporção do que aquela pessoa fez, não se sinta preso ou obrigado a isso. Porque a gente sabe que quando alguém ajuda, ela não faz para receber algo em troca, né? Então, você não precisa dar algo em troca, algo material ou um favor para aquela pessoa, mas um coração grato, palavras, ou realizar o que está no seu alcance para ajudar aquela pessoa quando ela precisar. Nós precisamos ser assim. E aí o que acontece? É passado 2 anos de silêncio. E aí nós vamos ver no capítulo 41, no próximo vídeo, o desenrolar da história. Só que até o capítulo 41, José ele ficou 2 anos esquecidos
esquecido no cárcere. José ficou 2 anos esquecido no cárcere. E aqui já quero ir partindo para o final do vídeo, porque essa questão dos 2 anos de José, mesmo sabendo que ele pediu um favor sincero para o copeiro, essa situação ela nos lembra, ou ela nos remete a saber que o tempo de alívio, que o mover ou o agir de Deus ou o socorro que vem do céu não pertence a nós, não pertence ao homem, não pertence à economia, não pertence a ninguém, pertence somente a Deus. De alguma forma, Deus estava conduzindo aquela situação. Deus estava provando mais uma vez José. Deus estava provando aquela situação mais uma vez, estava provando o coração de José, para ele se manter firme. E aí talvez você está se perguntando assim, nossa Luiz, mas além dele ser jogado, aí ele recebe um alívio na casa de Potifar, depois ele sai, Deus vai provar mais ainda o coração dele. Sim, irmão. Sim, a vida cristã, ela está sobre essa realidade. E a gente vai ver que José vai ser provado ainda na sua história, mesmo depois dele se tornar governador. A gente às vezes fica com uma sensação, em alguns momentos, de que a gente passou por uma prova diante do Senhor e que nós não vamos ser nunca mais provados. A gente acha que Deus nunca mais vai precisar alinhar o nosso coração novamente através de uma prova. Não é assim que funciona a fé cristã, irmão. É de prova em prova, de glória em glória, de amadurecimento em amadurecimento. Não é tão simples assim. Nós precisamos ser provados. Nós precisamos ser provados constantemente, irmão, para que a nossa carne cada vez mais seja morta, seja abatida. Por isso que a gente precisa lembrar constantemente de que o alívio, o tempo do alívio, o tempo do socorro pertence ao Senhor. Irmão, se você está aqui nesse vídeo e você precisa de um manifestar de Deus na sua vida, você precisa de uma resposta, você precisa de um socorro. Minha palavra para esse momento é: permaneça, porque o tempo pertence ao Senhor. Não desfaleça enquanto a resposta ainda não veio. A resposta ainda não veio, o alívio não se manifestou, permaneça, porque o dia de amanhã pode ser o dia da sua resposta. O próximo mês pode ser o mês da sua resposta. O próximo ano pode ser o ano da sua resposta. Daqui 2 anos pode ser o tempo da sua resposta. O tempo nós não sabemos. O que nós sabemos, de acordo com o desenrolar do capítulo, é que, de acordo com o desenrolar da história de José, é que o tempo, o tempo se cumpre, que o alívio chega. Mas o capítulo 40 de Gênesis, ele nos lembra sobre permanecermos enquanto esse alívio não chegou. Sobre não questionarmos, sobre não nos abatermos, porque pode ser que o tempo do alívio demore mais do que a gente espere. Pode ser que demore um pouco mais, irmão. É uma palavra dura para nós. É uma palavra dura, porque o legal é você chegar aqui e falar assim, o tempo do alívio é agora, Deus vai responder, é amanhã, é daqui em horas, é ainda nesse mês, é ainda nessa semana. Claro que tem momentos que Deus libera esse tipo de palavra para nós, Deus fala isso ao nosso coração, mas em outros momentos, como no vídeo de hoje, a palavra pode ser que demore mais do que a gente espera. Pode ser que dure 2 anos ao invés de 2 meses. Como será a nossa fé nesse tempo?
Como será o nosso posicionamento? Ah, meu irmão, meu convite é para que nesse tempo você cresça em oração, você cresça em leitura bíblica, para você testemunhar e falar assim: eu não abandonei o meu Deus no tempo de esquecimento, eu não abandonei a minha fé, eu não abandonei os princípios bíblicos enquanto eu estava vivendo uma tribulação. E hoje, desfrutando do alívio de Deus, eu posso falar para vocês que Deus cumpre, Deus é fiel e eu sou uma nova pessoa depois dessa prova. Ah, meu irmão, quem pode dar esse tipo de testemunho é só quem permanece enquanto o tempo do alívio ainda não chegou. Por isso, irmão, persevere, que Deus, Ele tem algo para você nesse tempo de espera. Algo no seu caráter, algo no seu coração. Amém? Convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos em cima dessa palavra. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse capítulo incrível, Senhor. Quero te pedir, Deus, em primeiro lugar, para que o Senhor permaneça falando conosco, Pai. Usando os sonhos, usando as pessoas, usando, Pai, irmãos, usando o culto, usando o que for, Pai. Mas que a gente possa ter discernimento espiritual para ouvir a Tua voz, para poder escutar a Tua palavra, Senhor. Deus, eu também peço para que o Senhor alcance os corações daqueles que estão enfrentando um tempo de espera, aonde o alívio ainda não chegou. Pai, alcança esses irmãos, traz amadurecimento para a vida deles, para que eles possam permanecer até o alívio chegar. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Ainda essa semana nós temos o estudo de Atos. E agora que o vídeo encerrou, fica o meu convite. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar, para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e que ele alcance mais pessoas além da minha e da sua vida. E a gente tem uma comunidade de pessoas onde amam a palavra de Deus, onde são alcançadas pela palavra do Senhor e são edificadas e amadurecidas através da revelação das Sagradas Escrituras. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais!